Gente, muito boa tarde a todos aí. Agora, oficialmente, vamos começar o nosso super aulão aí de literatura, pleno domingão, né? Só os guerreiros e guerreiras aí, parabenizar vocês aí pela iniciativa de, com vocês mesmo. Oi, Ana Júlia, oi, meu amor. Ariane, tudo bem? Queria compartilhar, parabenizar vocês com o compromisso de vocês com vocês mesmos, principalmente no PIS nenhum, porque eu acho que é tranquilamente o ano que a gente mais precisa é, parabenizar, incentivar, né? Porque depois dele vocês ainda têm dois, aí vocês ficam às vezes naquela sensação de que está tudo acabado, meu Deus, eu não sei, sabe aquele desespero que bate? Na verdade, não é assim, né? Então, assim, esse é o momento de ir lá e fazer, e seja qual for o resultado que você tiver, que eu tenho certeza que vocês vão dar o melhor de vocês, vocês se prepararem de uma maneira bacana. Quem não é nosso aí, vem para frente fazer com a gente, nós vamos falar disso também. Vocês já ouviram, mas eu também vou reforçar, né? E é isso. Bom, meu nome é Bruno, algumas pessoas aqui, eu tenho certeza que tem gente aqui que é do curso, especificamente nós temos muitas turmas e alguns são meus, né? Eu falo minhas e meus, que estão aí comigo ou no extensivo ou no intensivo, né? Já tendo aula comigo já há algum tempo. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno, dou aula de português e de literatura, sou daqui do Mago das Linguagens, aqui do Mago do Pise, e venho aqui encarecidamente dar essa aula para vocês, para a gente poder tirar dúvida, falar, olhar um pouco o edital, fazer uma prova mais recente, tá? E vamos que vamos, tá? Que a nossa tarde vai começar muito boa, tá bom? Vamos embora, vamos aos avisos. Bom, vocês já viram, já falaram com você, mas eu não posso deixar de reforçar tudo aquilo que é realmente muito real do curso, né? É o maior pré-PISM do Brasil, não é um título que o Mago deu ao curso, né? Não foi uma coisa igual essas coisas que você vai em padaria que fala, melhor pão de queijo da cidade, melhor pastel do Brasil. Esses títulos que os lugares dão a si mesmos, não. A maior propaganda aqui do curso é o resultado. Né? Então, você vê assim, tem recordes de aprovação, 445 aprovados, mais da metade, quase a metade foram em medicina, e 20% da UFJF foram alunos nossos, né? Se prepararam com a nossa equipe. Nós vamos fazer, Ana, a última prova, se eu não me engano, com uma prova bem interessante. Vocês que são meus alunos já fizeram comigo, mas para quem não, a gente vai pegar a última ou a penúltima. Eu achei uma prova interessante, porque tinha algumas questões que caem frequentemente, e eu posso daí fazer algumas sugestões, tá? Aqui a gente tem uma foto muito simbólica do que serão vários de vocês, num futuro não muito distante aí, com várias aprovações. Nós estamos aí muito felizes, eu estou muito, muito feliz, porque esse ano o PSAS lançou, né, um outro seriado, para quem não sabe, da UFMG, parecia tipo do PISM, mas ele não tem impedimento de ano. Você pode fazer o PSAS, estando no segundo ano, você faz o PSAS 1, você pode fazer o PSAS 2 e depois fazer o PSAS 3. É uma forma para o programa seriado, é uma forma que também nós já fizemos aulas, gravamos aulas, fizemos exercícios, nós vamos fazer, estamos abraçando aí todos os seriados, porque eu acredito que é uma forma muito gostosa de trabalhar, além de trabalhar muito bem com o Enem, mas eu acho que esses são onde a gente vai mais ter privilégio de pessoas jovens entrando cada vez mais cedo nas universidades, né? Nós temos recortes de matéria para poder fazer aí, que são muito positivos. Diferente do Enem, que não nos dá essa possibilidade tão grande por ser uma prova muito grande e com menos conteúdos assim da matéria, né? O PIS, os seriados, o PASES de Viçosa,
ele reforça. Tendo isso em vista, gente, poste um stories da aula, marque o Mago do Pism, coloca a gente lá, e vocês vão ganhar uma lista de exercício extra, gratuita, uma listinha, gente, inédita, tá? É autoral mesmo, nós nos demos professores aí de cada aula, fizemos isso, nunca é demais. É, então, é uma coisa para você, mais uma chance de fazer. Um amigo, uma amiga perguntou, uma pergunta, a prova do PISM é só para aplicar? Não, não, não. A prova do PISM tem aplicações em diversas, inclusive em outros lugares, assim, não é só aqui não. É uma prova que se tornou maior, né? Então, as aplicações dela saem do âmbito da UFJF, tá? Mas ela só serve para aplicação. A entrada dela é para exclusivamente a Universidade Federal de Juiz de Fora, para a UFJF. Se foi essa a pergunta, eu espero que eu tenha conseguido identificar. Tá? Não, PISM é só Juiz de Fora. Tá? PISM é para Juiz de Fora. Você pode tentar o PASES para Viçosa, você pode tentar o PSAS para o FMG, mas, gente, vale muito a pena, tá? Vocês não estão entendendo, vale muito. Vocês, nessa altura que estão fazendo, vocês não estão entendendo o quanto é mais fácil. Mas tem um polo de um campus de Juiz de Fora em Governador Valadares, se eu não me engano, tá? Vamos falar, eu acho que vai ter questão de figuras de linguagem aqui. Aí, Flávio, fique tranquilo, galera. Isso tudo é coisa de vocês comemorarem depois. Então faz um storyzinho legal, marca a gente lá e vamos lá. Bom, esse sou eu, que sou professor de vocês, Bruno Carlos. Não vou falar, hoje estou aqui com vocês para falar de literatura. Vou apresentar para vocês o programa do PISA e vamos fazer algumas questões. Vamos falar do que realmente cai, como é o formato da prova, porque principalmente na literatura, no PISM 1, a gente tem umas dúvidas mais pontuais, né? É, é, a, eu acho que tem sempre que fazer, né? Se não fizer, faz o PSAS, faz outra coisa. Vem estudar com a gente no que vem, vem decidir alguma coisa também. Você pode ter existem muitas opções, gente, vocês são muito jovens, então assim, eu acho que toda ajuda é válida. É melhor, você tem sempre o Enem, mas tem que nós também temos excelentes resultados. Mas os vestibulares seriados estão aí para facilitar a vida de todo mundo. Bom, vamos ao edital agora. Eu peço a atenção de vocês para entender o edital de literatura do PISM 1. Qual é a diferença dele, o edital de literatura do PISM 1? Ele, diferente de outras matérias, ele não nos dá uma quantidade de outras disciplinas, ele não distribui uma quantidade de matérias que vão cair. Por exemplo, lá no primeiro ano lá de vocês, desse ano que está se encaminhando para o fim, eu tenho certeza que vocês já fizeram lá, estudaram lá, sei lá, arcadismo, né? Mais do que romantismo, estudaram, de repente, Camões, esses autores, a classicismo, as escolas literárias, né? Beleza. Essa é o que a gente chama do programa, né, da Base Curricular Nacional Brasileira, tá? E aí, galera, o que o PISM faz? O PISM não cobra escolas literárias. Ele não cobra matérias como vocês veem, e como eu também dou aula em escola. Tem alunos até do PISM, daqui do curso, que são meus alunos até no presencial, sabe? A gente tem que cumprir um programa, porque a escola tem um currículo nacional, então você tem que ensinar tudo. Eu já falo, todos os pontos são cumulativos, cada PISM tem um peso diferente, são 5 questões fechadas, 2 questões, tá? É, tem outro grupo? Como assim? Gente, vocês entraram como, então? Mas tá aqui, ó, eu mandei. Ah, tem outro grupo.
Nossa, gente, que vacilo. Ainda bem que eu não comecei, né, direito. Obrigado por avisar, tá? Quem me avisou, me avisarem aqui. Obrigado, tá, gente? Aí, ó, Maria Eduarda já colocou até a pontuação aqui. Exatamente, tem um peso, mas isso tudo são coisas para vocês irem vendo ao longo. Vamos falar sobre o edital? Olha só, o edital do PISM 1, ele não tem matéria nem leitura obrigatória. Aí vocês vão falar assim também, nossa, como assim? Não tem. Essa é a primeira coisa que vocês têm que saber. Não tem leitura obrigatória. O que tem? Assuntos que nós devemos estudar através de autores. Então, por exemplo, olhem aqui esses 4 pontos que estão na tela. A prosa contemporânea de autoria feminina, entendeu? Vamos lá. Ah, pô, dá um sorriso. Nicole. Capricha, foi? Obrigado. Vamos lá. Ó, a prosa contemporânea de autoria feminina, poesia africana, representações da negritude na poesia brasileira, representações da pobreza brasileira, pobreza na prosa brasileira. Esses são os assuntos que a gente discute durante o ano, através desses autores que têm textos sobre esses assuntos. Percebam que está escrito aqui que os autores são sugeridos. Vocês estão vendo que os autores são sugeridos? Quer dizer que não há obrigação de cair todos os autores. Pode cair contos sobre os assuntos dos autores, tá? Então, pode cair um conto de autoria feminina falando, o que é um conto numa prosa de autoria feminina? Então, prosas, contos, crônicas, onde a mulher que escreve, e é uma mulher falando sobre a mulher, não é a mulher como objeto, ou por outro homem, visto como outros homens. A poesia africana são poesias relacionadas a questões anticoloniais, que vão contestar o caráter colonizador e a invasão da... Opa, ótima pergunta. Tô falando agora, desculpa o atraso que eu mandei no link lá. Não cai escola literária, cai assunto. Esses assuntos que eu estou falando. Escola literária cai no sentido de tem um autor, aí tem uma característica dele, mas não tem decoreba, gente. Olha que maravilha, não tem leitura obrigatória, não tem decoreba, tem discussão de assunto. Karina, meu amor, seja bem-vinda. Então, a poesia africana, por exemplo, não é uma poesia, não tem autores do PISM de vocês que está em nenhuma escola literária. Não está em escola literária nenhum. Eles representam um grupo de autores que estão dentro de um grupo de pessoas que vão ser contra o quê? Que são contra, eles defendem a própria cultura que foi devastada pelo processo colonial. E a representação da pobreza, gente, eu peço desculpa, eu não sabia que tinha 2 grupos, Samara, me desculpa, tá? Eu não sabia, mas ainda bem, ó, vocês estão vendo aqui, eu tô no edital ainda, tá? No- Então fiquem tranquilos, não perderam nada, não. É, e por último, a gente tem as representações da pobreza na prosa brasileira. Então, assim, vamos lá, para a gente poder fechar essa parte importante do edital, dúvidas que vocês têm, e é o que eu preciso que vocês entendam. Vamos lá. Não tem isso de assunto principal. Os assuntos são esses 4 que estão aqui, ó. Tá vendo esses pontos aqui? A prosa contemporânea de autoria feminina, poesia africana, representação da negritude na poesia brasileira, representações da pobreza na prosa brasileira. E aí o que acontece? Acontece que esses autores todos que são sugeridos aqui, vários deles estão em mais de um ponto dos que estão colocados ali. Por exemplo, a Evaristo é uma autora que fala tanto da negritude, quanto fala da prosa contemporânea feminina. Ela escreve falando.
Se você conhecer a obra, ele vinha ótimo. Se você não conhecer, vai estar um trecho da obra. Vai estar um trecho da obra lá, tá? É, Então, não se preocupem, tá? Já tem até quem é o coração peludo, Bernardo Comini. É você, não é? Vamos lá. Para um domingo, hein? Vamos falando. Eu acho, hoje a aula, gente, é sobre uma resolução, mas eu acho que tem uma questão de figura de linguagem aqui que nós vamos poder falar sim, tá? Mas eu vou, isso daí, fiquem tranquilos. Agora eu peço a atenção de vocês, muita atenção, coração peludo, ele tem, gente. Vocês verem como é que a gente, quem não é do curso, saiba que é assim que a gente pega. A intimidade é um caminho sem volta. Eles amam odiar e a gente ama, odeia amar. Ó, todo mundo aqui sabe usar o chat? Todo mundo sabe? Ótimo. Como temos muitas pessoas, não poderei ficar durante muito tempo com vocês esperando respostas. Mas vai estar tranquilo, tá? É, a aula, Renata, ela vai até de 2 horas. Que horas começa a outra? É 1h30 de aula, mas dá para fazer questão e bater papo. A gente vai fazer uma prova, tá? Deixa eu salvar aqui. Gente, olha aqui para quem não sabe, poesia africana. Poesia africana, prestem atenção. Um exemplo de poesia africana. Esse foi um que caiu uma edição, eu achei ele muito interessante. Ele faz um recorte com negritude, porque é feito por um escritor negro, africano, e esse é um poema muito forte e fácil de entender. Olha lá, olha como é que ele funciona. Prestem atenção que eu vou fazer a leitura. Ninguém, andaimes, até o 15º andar do moderno edifício de betão armado, um edifício feito com material de construção, o ritmo florestal dos ferros erguidos, arquitetonicamente no ar, e um transeunte é uma pessoa que passa, curioso que pergunta, já caiu alguém dos andaimes? O pausado ronronar dos motores a olhos pesados e a tranquila resposta do empreiteiro, que é aquele mestre ali da obra. Ele responde, perguntou se já tinha caído alguém daqueles andaimes. E ele responde que ninguém, só 2 pretos. Olha que coisa, né? E aí, o poema do escritor moçambicano José Craveirinha apresenta como tema principal, olha o tipo de questão que é bem interpretativa. Gente, responde aqui na enquete para eu ver quantos por cento. Iniciar. Vamos lá. Quem não pôs na enquete pode pôr também, eu vou deixar só um tempinho, tá? Então, meus amores, olha quanto voto voando, muito diferente, né? Caramba, vou fechar rapidinho, então. Galera tá votando no chat, para votar ali também. Olha só, temos, quem quiser, gente, o chat fica nessas bolinhas ali embaixo, do lado o chat, no enquete. Na enquete fica do lado do chat, tá? Tem opção. Então, quando ele pergunta se já caiu alguém, ele responde ninguém, a gente tem que saber o tema. Descobrir o tema é entender o poema. Concordam? É compreensão. Não é interpretação, não é compreensão apenas, né? Isso aí, Samara, fica em ferramentas, exatamente. E aí, meus amores, a gente vê aqui, deixa eu até ver como vocês estão. Ó, tivemos muitos votos, muita gente votou no chat, e muita gente votando aqui. Eu acho que nem não se preocupa com essa primeira questão, porque ela já as votos estão muito bem. Gente, aqui, vamos lá, a resposta correta é a letra D mesmo. Parabéns, parabéns. Eu não tive um voto diferente. E se eu tive, eu gostaria que vocês falassem, porque eu explico. Aqui a gente está falando, quando uma pessoa passa, presta atenção, vê se isso aqui não é uma questão da negritude, não mistura os dois. Estudo sobre a negritude, só que não é brasileira, aqui é moçambicano, mas é a poesia africana. Ele falando de como as pessoas negras no Moçambique são vistas, como elas são vistas por pessoas brancas, em especial aquele homem, o homem europeu. Quando ele marca aqui, quando ele fala, o tema principal do poema é o processo de apagamento
desumanização de trabalhadores negros. O que é desumanizar trabalhadores negros, meus amores? É você colocar eles como se fosse qualquer coisa. É como se fosse um equipamento que caiu no andaime. Não é gente, não é alguém, é só dois pretos. Essa parte é uma parte, é o tipo de poema que demonstra a revolta colonizadora, a revolta de caráter anticolonial, né? Exatamente, pior que andar, exatamente, ferramentas, essas coisas. Então, assim, é uma desumanização que o Craveirinha, que é todos os autores dos poetas africanos, eles são a modernidade dos prédios como resultado da exploração negra. Essa não é, porque essa é uma resposta muito ampla, tá? Um prédio moderno não é necessariamente um resultado da exploração negra. Mas essa fala, se caiu alguém, ele fala ninguém, só dois pretos, ela coloca o trabalhador negro como apagado, como desumano. Moçambique é português. Moçambique, Angola, São Tomé e Porto, português, que são duas ilhazinhas, falam português. Então, eles têm as mesmos problemas que a gente teve de colonização, tá? Mesmas quantidade de questões, Joaquim, todas são as mesmas. Só no PISM 3 é que muda. Mas aí deixa vocês se preocuparem no PISM 3, porque aí vocês vão fazer por área, tá? Colocar como inferior, e muito pior que isso, meu amigo ou minha amiga, é colocar como inexistente, sabe? É colocar como se eles não valessem nada. E isso é o que o José Craveirinha quer mostrar. Ele é muito forte na fala dele. Na questão número 2, vamos lá. Agora eu peço que vocês votem, tentem votar pela enquete para não influenciar os outros, tá? Só que o Moçambique hoje em dia vive uma vida melhor, mas graças ao custo de muita luta na colonização. Gente, o Silvio é uma pessoa bem informada. Silvio, pesquisa depois, quem é dos meus alunos sabe, a independência. Não, eu estou falando sério, Silvio, não estou tirando, não. A independência de São Tomé e Príncipe. Não tem nem, acho que é quase a idade que eles têm de São Tomé, São Tomé e Porto, São Tomé, porque é uma das São Tomé, aí é São Tomé, que a gente tem uma autora de lá. É a mesma ideia. Nossa, foi o processo de democratização mais tardio que teve. Gentrificação é quando um lugar fica muito caro, um lugar que normalmente não era valorizado, começa a ficar mais caro, e aí as pessoas mais pobres têm que sair. E é isso que a Rosana falou, né? Elas têm que sair do lugar. Isso acontece em diversos lugares. São Tomé e Príncipe, eu sempre confundo São Tomé e Príncipe, pô, tá? Muito bem, de nada, gente. Vamos para a questão 2. Eu amo esse texto. Texto 2 do Oswald de Andrade, Vício da Fala. Presta atenção aqui. Para dizerem milho, dizem mil. Para dizerem melhor, para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Agora tem uma questão muito, muito conveniente para a gente aqui, porque elas são um tipo de questão que o PIS é um tipo de questão inteligente. Lindas. Divas são vocês, meus amores. Vocês, lindas, lindivos e divas. Nós temos aqui questões onde temos de estabelecer relação entre dois textos. E aí eu vou deixar aqui agora, vamos lá, abrir a enquete e eu vou falar, pode estabelecer uma relação, o que é interdiscursividade? Quando um texto faz um discurso com o outro, né? Entre os poemas do José Craveirinha, aquele do Andaimes, do Ninguém, e do Oswald de Andrade, considerando o quê? Né? Nesse daqui, do José Craveirinha, alguém já caiu dos Andaimes? Ninguém, só dois pretos. E esse daqui, do Vício da Fala, do Oswald de Andrade, onde ele fala da questão das pessoas, do modo de falar e como as pessoas vão fazendo as coisas. Então, pode-se estabelecer uma relação de interdiscursividade, uma relação de discurso entre os dois textos do José Craveirinha e do Oswald de Andrade, considerando... Vamos embora.
Isso, é interdiscurso, é intertextualidade, é o diálogo. Silvio, coloca lá na enquete pra gente, vamos ver se vai bater com as outras. Podem pensar, ô, gente, nem todas são dadas, tá? Sempre tem uma que é mais dificilzinha. Tem que ter também, né? Mas vocês, bom, falta muita gente a votar, que agora vocês votaram assim, de maneira maciça, mas está sendo interessante. A Rafaela pistolou. Parem de colocar a resposta no chat. Vamos lá, gente, pode colocar a enquete. Vamos lá. Oi, Maria Eduarda, fala comigo, meu amor. Karina, kkkk. Aqui, professor, o senhor pode ir na hora de corrigir as questões, falar por que tal alternativa não está correta? Nossa, só você me fala. Eu não falei na A, porque nem na número Não, não, tudo bem, aquela Aham, primeira lá. tá, Só isso posso. aqui. Eu gosto muito de fazer isso. Agora, por exemplo, já vai dar para fazer, porque tem duas aqui que É, estão bem. Mas quando vocês quiserem saber, só falar. Maria Eduarda, você fica à vontade, tá? tá bom, muito obrigada. De nada, meu amor. Você quer ver o texto um lá Vamos lá, aqui, ó. Foi? Posso voltar para o texto 2 as alternativas, galera? Então vamos lá. Ó, pelo número de votos, tá, deixa eu ver como a gente fez na questão 1. Não, foi tranquilo, já conseguimos muito bem aqui. É, Rafaela, literatura é interpretação, compreensão de texto, só que eu diria que tem que ter um pouquinho mais de atenção do que no português. Você vai usar as ferramentas do português em textos mais literários, tá? Ai, que gracinha! Olha aí, gente. Obrigado, tá vendo? Bernardo Comini. Tem pessoas que gostam. Vamos lá. Gente, eu vou fechar, tá? Aí a gente comenta aqui como ficou o resultado. Finalizar a enquete. Ó, muito bem, gente, muito bem. Tivemos uma diferença esmagadora, de novo, tá? Esmagadora. Dos 73 votos, tivemos 48. Ô, Karina, pode falar qual que você ia votar, ué? Pode falar. A gente teve 48 votos na letra A e tivemos 14 votos na letra D. Os outros votos ficaram um pouquinho espalhados entre a B e a C, mas pouquinho, tá? Entre a B e a C. Vamos ver primeiro aqui as questões. Ó, letra C. Por que a letra C não é? Aqui, o que pode estabelecer uma coisa, uma intertextualidade dizendo que o desrespeito do empreiteiro face ao trabalho braçal do pedreiro não é isso. Porque na 2 sequer fala de empreiteiro, né? Só está falando ali que para dizer mil, para dizer milho, diz mil. Para dizer melhor, melhor. Para dizer pior, pior. Para dizer telha, teia. Para telhado, telhado. E vão fazendo telhados. Então, a letra C não é a correta. Essa é porque algumas pessoas marcaram, e outras pouquinhas marcaram a B. O preconceito linguístico, ao desconsiderar a segunda parte do par milho, mil, né? Bom, aqui, esse texto, Vício da Fala, ele fala, sim, de preconceito linguístico. Ele tem a ver, eu acho que as pessoas que marcaram aqui pensaram nisso, porque ele sim tem a ver com a questão da variação linguística, mas ele não se relaciona com o texto 1.
E esse é o problema. O texto 1 não fala sobre a questão de preconceito linguístico. Exatamente, Rosana. Não se relaciona. E aí a gente fica entre A e a D. A teve 48 votos dos 73 e a D teve 14 votos. Bom, a D, a mobilização de recursos linguísticos típicos dos canteiros de obras. Não. Essa mobilização de recursos linguísticos, a resposta certa é a letra A. Estaria falando de jargões. O que são jargões? Falando de quando eles falam, como eles dizem, a forma como eles representam, como eles colocam sua fala, né? A D generaliza, exatamente. E a letra D, Gabi, ainda tem um agravante, porque o texto 2 a gente não está falando de canteiro de obras. O texto 2 está falando sobre um contexto de pessoas que falam de uma maneira que não é considerada correta, mas são elas as pessoas que constroem os telhados. Elas dizem telhado, dizem mió, mas constroem telhados. Entenderam a força poética? Eles falam telhado, falam mió, mas constroem telhados. São essas pessoas que fazem os tetos sobre as nossas cabeças, que fazem as construções. São pessoas simples. Então, a situação social e cultural, os dois textos têm uma situação cultural do profissional de construção civil, que é simples, que faz as coisas. Essa é uma relação entre eles. No caso dali do 2, ele é simples, ele não chega a ser desumanizado, mas ele é simplificado, tá? Então é a letra A. Beleza, meus amores? Na 2. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Podem falar, se tiver pergunta. Alguém levantou a mãozinha, tá. Então tá, eu vou já vou armar aqui a nossa próxima pergunta. Pronto. Silvio, quer falar, querido? Pode falar. Ô, professor, além desse negócio da poesia africana, aquela questão de trovadorismo, Cai nada disso. Graças a Deus. Nada? Não. Ah, então tá bom. Meu querido, só cai os assuntos. Poesia africana, representação de autoria feminina, representação da pobreza na literatura e negritude. Não, gente, é uma prova maravilhosa, é uma prova com os textos e poesias. Então, se tem coisa mais difícilzinha, pode ter, não tem que decoreba, sabe, Silvio? É uma beleza. Então, eu posso falar para vocês rapidamente sobre figuras de linguagem, mas a figura de linguagem daria uma aula inteira, mas é muito tranquilo. Pode ficar tranquilo, a gente tem tempo aqui ainda. Vamos lá para a próxima. Cantiga de amigo, nem cantiga de escárnio, nada, nada, nada. O que fazer para lidar com a saudade? Sendo meu aluno ano que vem. Se for isso, se for a mim, saudade de mim, só sendo meu aluno ano que vem. Ai, fofíssimos. Não, Flávia, ela não passou o conteúdo errado, não, tadinha da sua professora. É porque o conteúdo que se passa na escola ele é diferente do PISM, né? Então, assim, tem que estar... Se a escola não falar assim, se a escola não disser assim, gente, professores, podem seguir o programa do PISM, sabe? Aí, a gente... Só que quando a escola não deixa, você tem que falar ali, né? É diferente. Então, vamos lá. Próxima. Conceição Evaristo. Já temos uma aqui, ó. Essa é mais braba, hein, gente? Vamos ver. Primeira mulher negra a ocupar a cadeira da Academia Mineira de Letras. Ela fala muito da questão da mulher preta, da mulher da negritude, tá? Vamos ver aqui. Olha esse poema só. Esse texto é famoso, famoso. Vozes mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência. Não cai romantismo, gente. Só cai o que eu falei mesmo. Ecoou obediência, donos de tudo. A voz de minha mãe
ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje e o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida liberdade. Muito boa, né, Samarinha? Nossa, até arrepio nesse final. Parece profético, parece... Ai, questão de figura de linguagem. Aí, ó, vamos lá. Bom que a gente tem como fazer. Iniciando, Castro Alves é terceira geração, mas o que você precisa saber do Castro Alves? Que ele é o príncipe dos escravos, que ele queria a libertação dos escravos, que é o poeta dos escravos. Entendeu? Você não precisa decorar. Não tem conteudismo, gente. Confie no prof. Tem que decorar. Eu abri a questão, tá? Se não sabe figura de linguagem, vai aprender agora. Eu não conseguiu, Silvio? Deixa eu tentar voltar de uma maneira que caiba aqui. Peraí. Vê se dá para vocês lerem aí. Vê se dá para ler. Não, o que você estudou sobre o Castro Alves, que ele é um autor condoreiro, da terceira geração romântica, que na poesia dele tem muita hipérbole, que é o exagero, mas o mais importante sobre ele, dentro do nosso contexto aqui, é o que ele lutou contra, ele era a favor da abolição, entendeu? Não cai um indianismo, aquela primeira fase, não cai Álvares de Azevedo, não cai trovadorismo, cantiga de amigo, cantiga de... não cai, entendeu? Não cai classicismo, cai nada disso, barroco, arcadismo, não cai. O pismo é sobre outra coisa, sobre discutir assuntos. Vamos lá, então. Vamos lá, para quem não está sabendo, tem que saber isso aí. Karina te dá uma surra de gato morto. Ó, tem que saber biografia de ninguém, não, Duda. De nada, que isso, meu amor, tô brincando. Presta atenção. Pleonasmo é quando a gente fala, é tipo sair para fora e entrar para dentro. São redundâncias. Sabe quando eu falo, eu vi, eu vi com meus próprios olhos. É óbvio que foi com seus próprios olhos. Né? Não tem como ver com os olhos de outra pessoa. Antítese é o contraste de palavras. Contraste de palavras. Que é o quê? Não tem contrariedade. Mas eu posso falar que eu trabalho de dia e descanso à noite. Dia e noite não apresentam um contraste? Eu posso falar que eu estava com dor, eu estava mal, mas agora estou bem, né? Renata, pleonasmo é a redundância, é igual entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, sabe? Paralelismo é isso mesmo, Sara. Repetição de uma palavra no início de uma estrofe, exatamente. Você vai reiterando ela ali. É tipo uma reiteração. Personificação é quando você dá característica de ser humano a algo que não tem consciência. Igual eu dizer que hoje o mar está bravo. O mar não tem como estar bravo. Eu estou dando característica. Eufemismo é atenuar. Né? Isso aí. É quando eu quero suavizar. Em vez de falar que alguém... O político tem muito isso. Em vez de falar que eles roubaram, falam que o quê? Que eles desviaram o dinheiro. Não é assim que é? Fala. Rico desvia dinheiro, o pobre rouba. Então, tem o falecer, que é foi descansar. Tem vários. Isso é para suavizar. Mas ali, vamos ver. Deixa eu ver como está a enquete. Eu nem vi. Estou explicando aqui para vocês. Não vi como vocês estão votando ou não. Vamos lá. Tá bem, tá um pouco dividido. Hipérbole é um exagero, né? Entre as imagens, assim, fala morrendo de fome, morto de cansaço, tô morrendo de cansaço. Isso aí, Silvião.
Gente, tá dividido, mas a resposta certa ainda está ganhando. Personificação, Isabelle, é quando você atribui uma característica de ser vivo a algo que não tem vida. O vento sussurrou em meus ouvidos. Não tem como o vento sussurrar. Quem sussurra é quem tem. A lua me traiu, como diria Joelma. Exatamente. Não tem como a lua te trair. Assim, poeticamente, né? Metonímia é parte pelo todo. Brasil entrou em campo. 11 jogadores entrou, não foram 200 milhões de pessoas. Vai por eliminação. Vai por eliminação, vai tentar lembrar. Se nada funcionar, Salmo 92 e muita fé. Metonímia, Renata, quando eu falo assim, li Machado de Assis, você leu foi o Machado? Não, você leu o quê? A obra dele. Bebi uma taça. Obrigado, Flavinha. Bebi uma taça. Você não bebeu a taça, você bebeu o conteúdo da taça. É a parte pelo todo. Tá? A boa notícia dessa matéria, gente, é que essa matéria é muito tranquila. Vocês sabem que ela vai cair. Tenham aula comigo, amores. Eu vou amar. Eu estou amando vocês também. Flávia, você já é aluna do curso? Vai ser, então. Vai ser. A metáfora é uma coisa não explícita. Quando eu falo, ela é um anjo, é uma comparação não explícita. Agora, se eu coloco um como ali, acabei com a comparação não explícita. Ela é como um anjo. Entende? É algo irreal. Papaizinho arrasou, Flavinha. Você gostou, Ítalo? Targaryen. Ó, Dracarys. Tudo bem. É bom explicar, né? Tem gente que acha que é alguma coisa satanista, que é uma coisa do capeta. Isso aqui é o do Game of Thrones, tá? Porque o ano inteiro. Fechá-la-ei a enquete, amigos. 66 votos, metade das pessoas acertaram. Metadinha acertaram, marcando que a questão aqui é o paralelismo ao iniciar a estrofe. E sim, a voz de minha bisavó, a voz da minha avó, a voz da minha mãe, a minha voz, a voz, essa reiteração, esse paralelo, esse igual no início de cada estrofe. Estrofes são conjunto de versos, né? E essas são estrofes, ó. Então, cada parte dessa daqui faz... não tem problema. Se desistiu, acerta na próxima. É quando você inicia da mesma forma, sabe, Vitor? E aí, para causar um efeito. A voz de minha bisavó, blá, 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 blá. A voz... Por que não pode ser assim? Antítese entre a voz da mãe e da filha. Você está querendo dizer que filha e voz, mãe e filha, não são antitéticos, não são contrastivos. Mãe e filha são complementares. Não é igual a alto e baixo, escuro e luz, entendeu? A gente não dá. É isso que a C está falando, que é como se elas fossem contrárias. Porque a E estaria errada. Personificação de vozes ecoadas. Vozes ecoam, gente. Não precisa ser... Aliás, o que ecoa é voz. A característica de som é ecoar. Não é uma característica do... O ser humano emite som. Concordam? O que ecoa é o som, não é o ser humano. Vocês estão concordando? Porque eu estou eliminando as questões aqui, ó. Por que não dá para ser personificação? Porque não é só coisa, não é só de ser humano. A voz ecoar tá certo, mas não é uma característica só de ser humano. Por isso não é personificação. O eufemismo, ao atenuar situações de violência, não tem nenhuma situação de violência atenuada aqui, não. Ecoou criança nos porões de navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A violência aqui, ela é bem extrema. Ela só não é aquela violência física completamente. O paralelismo é uma estratégia de estrofes para fazer poema, onde você inicia os poemas para traçar um paralelo. Você consegue ver a evolução, desde a bisavó até a filha, anunciando alguma coisa que vai vir depois, tá?
Deixa eu já fazer a enquete da próxima. Deu para dar um intensivaço, ultra, mega rápido aí, relembrar algumas questões de linguagem? Gente, mas isso aí, depois, para quem ficar em dúvida, pesquisa assim, figuras de linguagem de pensamento. Tem que ser desse jeito. Senão vocês vão estar estudando um monte de coisa que não precisa, igual figura de construção. Não caio. Que é umas que tem a ver com outra coisa. É figura de linguagem de pensamento. Tá? Se eu já vi, eu já li, já vi. Sou muito fã. Então vamos lá, próxima. Canção Fraterna. Ó, esse ano deu que deu poesia africana. Deu que deu. Noêmia de Souza. Outra do Moçambique. Aí, ó. Irmão negro de voz quente, o olhar magoado, diz-me que séculos de escravidão geraram tua voz dolente. Quem pôs o mistério e a dor em cada palavra tua e a humilde resignação na tua triste canção. E o poço de melancolia no fundo do seu olhar. Foi vida, o desespero, o medo. Diz-me aqui em segredo, irmão negro, por que tua canção é sofrimento e a tua voz sentimento e magia? Há nela a nostalgia da liberdade perdida, a morte das emoções proibidas e a saudade de tudo que foi teu e já não é. Diz-me, irmão negro, quem fez a vida assim? Foi a vida, o desespero, o medo, mas mesmo encadeado, irmão, que estranho feitiço teu. A tua voz dolente chorou de dor e saudade, gritou de escravidão e veio murmurar a minha em alma ferida. Que a tua triste canção dorida não é só tua, irmão de voz de veludo e olhos de luar. Veio de manso murmurar que a tua canção é minha. Nos versos apresentados de Noêmia de Souza, o que o sujeito poético tematiza? Temática, de novo. Pode levar lanche, sim. É mesmo as regrinhas. Posso ler sim, Karina. Eu tenho esse hábito, meu amor. Eu já fui lendo ali. Vou fazer isso sim. Mas na prova tem mais uma. Depois eu vou pegar o comando. Temática. Façam com atenção. Essa foi uma das, se eu não me engano, quando a gente fazia, nas turmas que eu fiz, foi uma que umas pessoas deram uma confundida. Idílicos faz referência à pátria, a um lugar. Deixa eu até te dar o exemplo, a passa exata aqui, ó. Idílico. Passado idealizado. Então, devagar nessa, hein, amores? Tá difícil, né? Não, assim, tem um grupão subalternizados, o Samara. É a mesma coisa, presta atenção nos sinônimos. Inferiorizado, subjugado. O poema Rolezinho. Ah, foi Giovanni Martins. Silvio, massa. Eu tô apostando que vai cair ele esse ano. Vai cair alguma coisa dele. Tô torcendo para que caia. Inclusive, leia o conto Espiral dele, também muito bom. Pode falar, Silvia, Maria Eduarda, qualquer um dos dois. O que seria idílico? Passado idealizado, idílico. Passado idílico é um passado idealizado. Entendi, muito obrigada. Nada. O Giovanni Martins é fera. Eu acho que ele tem grande chance de cair dele esse ano. Porque não caiu ainda bem. Caiu muito poesia africana. Essa é a terceira prova. Então, aí ele saber a questão. Vai cair sobre favelas, questões, eu acho. Carininha, fala, amor. Bruno, você vai falar sobre ele nas projeções ou você pode falar um cadinho sobre ele no final? Eu vou falar sobre ele nas projeções, porque não tem muito, meu amor, o que dizer exatamente o que ele fala. Ele é sobre a questão das periferias, das favelas. Ele tem um olhar, ele do Rio de Janeiro específico,
E eu acho que ele tem grande chance de cair, porque ele é um contraste da Carolina Maria de Jesus, que viveu uma favela, ele vai falar sobre uma favela diferente, mas em contraste social. Agora, matéria mesmo, não tenho que decorar. Eu vou falar nas projeções, mostrar. Igual o Silvio falou do rolezinho, eu acho legal ler. São contos, gente, do Giovanni, que dá para ler na internet, tá? Que realmente é tranquilo. Deixa eu ver como está aqui. Quarto de despejo é, né, maravilhoso. Deixa eu ver, gente. A questão número 4, acho que podemos fechar, né? Passado mítico. Opa, mito. Mítico é algo grandioso. Eufemismo é quando você tenta suavizar uma informação. Ao invés de dizer que alguém roubou o dinheiro, você fala que alguém desviou o dinheiro, tá? Que alguém morreu, você fala que alguém faleceu, que ela foi descansar, né? E a outra opção pleonasmo é quando você fala uma coisa que não precisava. Por exemplo, sair para fora. Sair já é para fora, entendeu? Entrar para dentro. Entrar já é para dentro, entendeu, Vitor? Então, assim, a mesma, é você falar informações repetidas, redundantes. Eufemismo é suavizar, pleonasmo é falar coisas desnecessárias. Virou estrelinha, né? Público para todos, sim. Mas tem vários que as pessoas usam sem saber. Fatos verídicos. Se é fato, é verídico, né? Idílico é passado idealizado. Idealizado. Vou fechar, hein, gente? Senão não vai dar tempo. A gente tem as 5 e mais uma ainda para fazer. De nada, claro. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Dou-lhe 3. Pelo menos uma discursiva sim, Rô. Coloquei aqui. Pelo menos coloquei ela e o gabarito para vocês já verem como é, tá? Gente, foi um show. 61 votos, mais de 40 pessoas votaram na letra B e um pouquinho entendeu que pudesse ser a letra A. A letra B está certa mesmo. Vamos ver por que não pode ser a letra A. A fraternidade entre os moçambicanos subalternizados, inferiorizados. Beleza, existe a fraternidade entre eles. Mas o que a Noêmia de Souza toda hora perguntava? Irmão negro de voz quente, olhar magoado. Diz-me que séculos de escravidão geraram essa voz dolente. Mistério e a dor em cada palavra tua. E humilde resignação, que é a aceitação. Poço de melancolia, tudo isso é a subjugação do negro. Subjugar é inferiorizar. Subjugar é colocar em terceiro, quarto, quinto plano. E tudo isso foi fruto de anos de escravidão. Ninguém se livra de anos de escravidão sem ter essas marcas, né, amigos? Sem isso, sem estar livre disso, tá? Beleza? Deu para entender? Porque aqui o problema também podia ser o vocabulário, né? Subjugar é isso. Isso aí, Rosana. Arrebentou. Vamos lá? A Carolina Maria. A Carol de Jesus. Deixa eu fazer enquete aqui, rapidamente. Eu vou dar um zoom, tá? Eu tenho miopia também, minha filha. Ih, é brabo. Eu coloquei que fica mais fácil para navegar no mesmo. Vou começar pela pergunta, tá, carinho? Vamos lá. Ó, presta atenção ao comando da questão que vocês vão sublinhar. Nos trechos apresentados do diário Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus, observa-se. Então, é isso. Nós temos trechos apresentados, que são os que estão aqui, e nós vamos observar alguma coisa. Vamos lá?
23 de maio. Levantei de manhã triste porque estava chovendo. O barraco estava numa desordem horrível. E eu que não tenho sabão para lavar as louças. Digo louça por hábito, mas é as latas. Se tivesse sabão, eu ia lavar as roupas. Eu não sou desmazelada. Se ando suja, é devido à reviravolta da vida de um favelado. Cheguei à conclusão que quem não tem de ir para o céu, não adianta olhar para cima. É igual a nós que não gostamos da favela, mas somos obrigados a residir na favela. Antigamente, era a macarronada o prato mais caro. Agora, é o arroz e feijão que suplanta a macarronada. São os novos ricos. Passou para o lado dos fidalgos. Até vocês, a feijão e arroz, nos abandona. Vocês que eram os amigos dos marginais, dos favelados, dos indigentes, vejam só, até o feijão nos esqueceu. Não está ao alcance dos infelizes que estão no quarto de despejo. Quem não nos desprezou foi o fubá. Mas as crianças não gostam de fubá. Quando pus a comida, João sorriu. Comeram e não aludiram cor negra do feijão, porque negra é a nossa vida. Negro é tudo que nos rodeia. 23 de julho. Liguei o rádio para ouvir o drama, fiz o almoço e deitei. Dormi 1h30, nem ouvi o final da peça, mas eu já conhecia a peça. Comecei a fazer meu diário. De vez em quando parava para repreender os meus filhos, bateram na porta, mandei o João José abrir e mandar entrar. Era o seu João. Perguntou onde encontrar folhas de batata para sua filha bochechar um dente. Eu disse que na portuguesinha era possível encontrar. Quis saber o que eu escrevia. Eu disse ser o meu diário. Nunca vi uma preta gostar tanto de livros como você. 24 de julho, seu João veio buscar as folhas de batata, eu disse-lhe, se eu pudesse mudar dessa favela, tenho a impressão que estou no inferno. Sentei o sol para escrever. A filha da Sílvia, uma menina de 6 anos, passava e dizia, está escrevendo, nega fedida. A mãe ouvia e não repreendia. São as mães que instigam. Pois bem, o que é possível observar a partir da leitura dos trechos? Está aberto aí. Essa é a última questão, e aí eu vou mostrar para vocês uma aberta. Pietra, posso, mas é porque o texto ele é bem grandão, né? Eu posso tentar. É porque por isso que eu mandei o material para vocês. Será que você não consegue abrir aí? Porque ele é bem grande. Qual parte você quer que eu volte? Porque eu vou ter que dar zoom. E aí eu vou tampar. Tá. Tá entre as tem a gente revelando que está sempre fica entre duas, né? Tenta eliminar, tenta ver do que o texto fala, porque a gente pode observar de fato. O que você pode afirmar a partir do texto. A maioria está votando certo, mas tem poucas pessoas ainda. Está dando 20 votos aqui. A maior parte está votando na resposta certa. E aí, Carininha, já votou? Decidiu? Tem que ler. Quando você estiver entre duas, vocês olham, vejam a questão e tentam pensar assim: qual responde melhor essa pergunta? Gente, eu já vou fechar, tá? Eu só estou olhando quando parar de subir voto aqui, porque ainda está nos 50. Aquela hora a gente fez uns 60, 70. Então, assim, tem gente que prefere votar ali, então eu estou vendo.
A minha é a última aula dos aulões de vocês, né? Agora que eu tô vendo aqui, só tem a minha aula de hoje, não é isso? Não, olha só. Espero que vocês tenham gostado. Ai, doce de leite viçosa, maravilhosa. Ah, Rosana, obrigado, meu amor. E, gente, vocês são muito maravilhosos. Ô, Karina, você tinha que ter feito os outros. Assista gravados. Ô, Lucas, obrigado, amigo. Vamos lá? 71 votos. Eu vou fechar aqui, tá? Pra gente fazer. Mas, ô, Karina, não tem problema, não. Vai estar gravado, então, ó, de boa. Ó, finalizar. Finalizei. E eu vou fazer a aberta. Eu acho que fazer uma, tá? Porque duas ia ficar muito. Ficar muito grande. Peguei uma, geralmente igual outros professores fizeram. Porque tem texto, né? Olha só, de 72 votos, de 72 votos, nós temos 45 pessoas que acertaram. 16 ficaram na mesma dúvida que vocês. A resposta certa é a letra C. E as outras pessoas, 16, marcaram a letra E. 45 pessoas acertaram. O racismo estrutural da sociedade brasileira, como se observa, a mãe ouvia e não repreendia. São as mães que instigam. Quando fala negra fedida, a criança fala isso, a criança, ela aprende a ser preconceituosa, né? Então, ela não é preconceituosa. A letra E, ela só está muito geral. Ela não está pegando pontos específicos do texto. As complexas relações entre classe e raça presentes em Não Está ao Alcance dos Infelizes, que estão no quarto de despejo, né? Mas não tem problema quem errou, tá? Vamos fazer uma aberta. Essa daqui eu preciso que vocês prestem atenção, tá? Esse textinho aqui. Essa daqui... Ah, por que não poderia ser letra B? A defesa da negritude com autoafirmação da identidade negra, como se lê, porque negra é a nossa vida. Isso aqui não é algo positivo, não. Tá? Aqui ela coloca o negro como algo negativo. Negro é tudo que não. Quando você fala negro é a nossa vida, é aquele sentido de falar de que a vida é difícil, né? Ela fala disso, dos meninos não reclamarem. Ela usa uma expressão que hoje em dia é até problemática. A resposta. Hã? O que foi, Maridoá? O que foi? O que tem a ver? Ah, você está falando da D? Perdão, meu amor, perdão. Por que que a D não está certa? Desculpa. A falta de uma condição de conscientização do negro na sociedade, como se compreende em. Não, ali eles são crianças. Ela está falando dos filhos crianças dela. Comeram e não aludiram à cor negra do feijão. Você não fala de falta de conscientização de crianças, entende? Então é por isso. Elas, quando é adulto, você fala de falta de conscientização. Criança não, é falta ainda o processo da educação, da formação. Então aqui está falando do racismo estrutural mesmo. Vamos à questão aberta. Essa é uma questão que eu gostei. É uma questão que tem uma. Ela é bem típica. É o melô da contradição da Cidinha da Silva, que é uma autora também que escreve sobre negros. Presta atenção. Melô é a ideia de uma música, como se fosse uma musiquinha, uma canção. Tá? A pergunta dela é muito simples. É isso aqui, ó. Tá bem aqui embaixo. Olha o tamanhozinho da pergunta. Em que consiste a contradição do título? Tá vendo? Como é boba a pergunta? Quer dizer que vocês não vão precisar escrever uau, né? Tipo um textão. Resposta bem assim objetiva. A contradição consiste em tá. Pronto. Tá? Mas para isso vamos entender primeiro. Atenção aqui. Isso é para vocês aprenderem. Quando mostrar a resposta, não pode, Rosana, não pode. Não pode nem pensar em chegar a exceder 5 linhas, não. E outra coisa, vocês vão ver, eu vou mostrar o gabarito oficial para vocês. Vocês vão ver com seus próprios olhos, o pleonasmo, ver com seus próprios olhos que a resposta, ela não precisa ser grande. Tá?
Eles não gostam, aliás, porque sempre dão sugestões de respostas bem precisas. Mas vamos lá. Presta atenção aqui. Vamos começar. Vamos entender. O título é Melô da Contradição e a pergunta é: qual é a contradição? Em que consiste a contradição? O menino negro estava muito triste, contava ao outro que apresentou seguidos atestados médicos à empresa para ser demitido. Assim, pretendia pagar a dívida do primeiro semestre na faculdade e trancar a matrícula para retomar Deus sabe quando. Mas isso é um problema de todo jovem pobre que estuda em faculdade particular. Não precisa ser negro para passar por isso. Tá certo. Mas ocorre que ele trabalha como repositor de mercadorias em uma monumental rede de drogarias da cidade e sente-se humilhado, porque a regra é que os repositores ascendam, subam de cargo, ascendam ao posto de vendedor se forem bons funcionários, e ele o era, num período de máximo de 8 meses. Ele completou 15 e todos os colegas brancos que entraram junto com ele já são vendedores. Ingênuo, como todo garoto sonhador de 23 anos, ele pensou que seria promovido, recompensado, pela aprovação no vestibular de uma boa universidade e por fazer um curso ligado à sua área profissional. Que nada. O gerente foi insensível e ainda disse que, logo, logo, ele desistiria dessa ideia de curso superior, coisa de burguês, aquela coisa de gente querendo tirar o sonho dos outros, né? Ele chorou, deu soco nos travesseiros, pensando que o salário de vendedor, acrescido das comissões, lhe permitiria pagar pelo menos 5 das 7 mensalidades do semestre e as 2 restantes a escola negociaria. Fez outra investida, dessa vez para tentar diminuir o cansaço e os gastos com transporte. Pediu transferência para uma unidade da drogaria mais próxima da faculdade, onde ninguém quer trabalhar, principalmente quem gosta do status de trabalhar numa loja do centro. Recebeu, outro não. Aí não lhe restou outro caminho senão pirraçar o gerente para ser despedido. Não podia se demitir, porque perderia o seguro-desemprego e aí não teria mesmo como quitar a dívida que atormentava. Ainda bem, prestem atenção, que as baladas do final de semana se aproximam e com elas o aconchego das moças brancas que o acham um neguinho bonitinho, gostosinho de tirar o chapéu e lhe dão a ilusão de ser menos negro e discriminado por figurar como um pretinho básico de guarda-roupas. Em que consiste a contradição do título? Gente, essa daqui poderiam ser diversas respostas. Alguém consegue me falar qual que é a contradição do título, da história? Que contradição que é apresentada aqui? Porque eu não tenho nenhuma. Você pode apresentar ela de várias formas. Qual que é a contradição? O menino preto, ele não era bom para ser promovido, não era bom para ocupar um cargo, ele era bom por qualidade, mas na cor impedia ele de fazer tudo isso. Mas nos finais de semana, exatamente, né? As mulheres brancas usam ele como um pretinho básico, revelando que ele tinha ilusão. Ele era discriminado a maior parte do tempo, mas para passar o tempo para distração de mulheres brancas, como objetificação, ele vivencia o racismo diariamente e procura um aconchego nas mulheres brancas. Exatamente. As pessoas brancas gostavam dele no fim de semana, numa balada, num bar à noite. O resto do dia, da vivência, na vivência mesmo, em algo sério, trabalho, tudo, ele não pertencia. É isso, né? Vocês responderam muito bem. Ele não conseguiu, ele trabalhou 15 meses, todos os colegas dele foram promovidos, menos ele. Ele já tinha 15 meses de bom trabalho, tentou mudar. Então, sim, não deu. Né? Olha, ô Ju, eu vou te dar uma excelente resposta. Espera aí. Deixa eu só pegar, porque eu tinha pegado a prova aqui. Só um minutinho.
Ah, não, essa eu não achei o gabarito dela. Eles colocaram errado no site da prova. Mas eu te falo uma boa resposta. Oi, Lari. Lari, mas eu mandei no grupo. Vocês viram? Não, não foi? Mas vai ficar gravado, Lari. Perdão. Ó, teve gente que mandou aqui, ó, a resposta. A contradição consiste em: o menino que era preto não era bom para ser promovido na loja do centro, mas para as mulheres brancas, para distração, ele era bom. Ou seja, ele vivencia o racismo no cotidiano, mas ao final de semana procura mulheres brancas para aconchegar. A resposta está perfeita. Anônimo, por favor, saia do anônimo. Olha aqui, ó. Obrigado, Lari. Me perdoa, eu não sabia. Aqui, ó. Olha essa resposta aqui. Aqui dá até para tirar duas respostas, ó. Para ficar até menor. Ó, uma é essa daqui, olha no chat. A contradição consiste em um menino que era preto, não era bom para ser promovido na loja do centro, mas para mulheres brancas, para a distração, ele era bom. Só aí já responde. Ou ele vivencia o racismo no cotidiano, vou até colocar, ó. Respondeu duas vezes, muito bem. Parabéns. Ó. Né? Ah, 5 linhas no máximo. Ele vivencia o racismo no cotidiano, mas no fim de semana procura mulheres brancas para se conjugar. Você poderia só botar isso. 5 linhas. O máximo que você coloca e responde é isso. Vocês estão entendendo, gente, como que foi essa contradição? Vocês viram como não é difícil responder? A outra opção de resposta seria, Sofia, é ser mais direta ainda. A contradição consiste em ele não ser bom, por ser de pele preta, para o trabalho, para as pessoas brancas do trabalho, e aos fins de semana procurar e ser acolhido como um lazer nas mãos de mulheres brancas. Se falar só do racismo no trabalho, esse emocionamento é errado? Não. Tem que falar das mulheres, Alexa, porque é através das mulheres que revela a contradição. Porque ele não é bom para os brancos no trabalho. Isso inclui mulheres. Mas na hora do lazer, as mulheres... É o pretinho básico, gente. Isso é uma coisa horrorosa. Né? O que é pretinho básico? Aquela roupa preta que vai bem com tudo, em qualquer momento. Sabe? É isso. Ele era utilizado como objeto pelas pessoas brancas. Olha a resposta do Vitor. Quando fala pretinho básico, é disso que a gente está falando. Durante a semana, trabalhando para ele, sofrendo racismo, mas no fim de semana, vivendo. Vitor, está perfeita também. Buscando aconchego para ações. Única correção aqui, Vitor, para ações, aconchego para as ações deles. Não usa mesmos para retomar a pessoa, tá? Isso aí é erro de pessoa mais velha até. Mas é isso, gente. Ó, eu também estou encerrando. Não se esqueçam de tudo que vocês já sabem, tudo que o nosso curso oferece, o que vocês já viram que vocês vão receber. Façam a inscrição de vocês. O início do curso é dia 9. E que eu ia amar ter vocês como meus alunos, tá? Assim como foi um prazer. Ai, Karina, nem fala. Vou mandar a matéria, Petrinha, pode deixar. O que, Rosana? Eu não entendi. Que letra B? A letra B, que letra B que você está falando? Passou muito rápido. E aqui tem para vocês fazerem inscrição. Vocês têm as oportunidades de vou estar no shopping, tá? Vocês têm possibilidades de fazer mentoria, de fazer... eu não tenho... A outra questão eram 2 textos, aí eu não coloquei, Rosana, foi por isso. Mas tem um site que vocês podem ver as questões antigas, tá? Me vejam lá e estejam com a gente, passam aqui, tá? Um beijo para vocês, meus amores. Pode colocar, Isabelle, vai dar, ali não dá 5 linhas, não. Mas a gente se vê, a gente vai se encontrar, Karina, você vai ver. Ainda não sei, mas, que prazer encerrar com uma turma tão animada, tão carinhosa, viu? Obrigado de coração, vocês que participaram. Hoje eu mandei uma prova, Lari. Você já fez essa prova com a gente, já fez essa prova, inclusive. Eu vou mandar lá no grupo para vocês o material. Foi a prova de 2024, 2023, eu acho. Tá? Desculpa mesmo quem eu tive problema de link aí. Um beijo.